Ele comentou: Álvaro Rodrigues usou o argumento em um dos seus vídeos que os mitos se desenvolvem muito tempo depois do fato histórico em si, justamente por causa das testemunhas oculares. Elas poderiam refutar o mito lenda que foi criado. Pode comentar. E tem um autor que ele estuda, né, o contexto romano, né, o mundo romano, o mundo cristão ali, ambientado ali nos primeiros séculos. O nome dele é Henry Wright, eu acho que é mais ou menos assim. Ele é um autor especialista, né, em história romana, em direito romano, no mundo do Novo Testamento. Eu fiz um vídeo sobre isso aí, o rapaz está com razão. E eu citei esse autor. E ele estudou muito, né, profundamente o desenvolvimento das lendas no mundo antigo. E ele percebe que é uma tendência quase que natural das lendas se desenvolverem em um espaço de tempo longo em relação aos fatos, né? Ou seja, justamente por conta das testemunhas oculares. Ou seja, vamos supor, tem um acontecimento aqui agora, no presente, né? Aí, daqui uns meses, as pessoas vão criar uma lenda e escrever como se fosse verdade sobre esses fatos. É muito improvável, porque tem muita gente que queria desmentir isso. Olha, eu estava lá e não vi nada disso. Eu presenciei o evento e não vi nada do que vocês estão falando. É tudo conversa para boi dormir. Então, o que é que acontece na visão do autor? As lendas, elas têm um tipo de comportamento no seguinte sentido, de se desenvolver muito tempo depois que os fatos ocorreram, tá certo? Justamente por conta das testemunhas oculares que estão ali presentes, que podem, obviamente, desmascarar aquilo, sejam as testemunhas hostis ou não, certo? Principalmente as hostis, né? Que a gente sabe que tem, sempre teve em relação ao cristianismo, as testemunhas hostis. Então, elas poderiam rapidamente desmascarar aquilo ali e o cristianismo iria, obviamente, cair por terra sem maiores dificuldades. Então, tem esse autor aí que estuda sobre essas questões aí. Eu falei melhor no vídeo, enfim, aqui é apenas um resumo. E qual o mito antigo que surgiu tão, assim, concomitantemente, na mesma época, na mesma geração, do suposto personagem histórico que nunca existiu, que estavam inventando, né? Eu não conheço nenhum. Se você vai ver os mitos gregos, romanos, todos esses mitos aí, eles vão falar ou de deuses que estão além e tal, em lugar, em E um é um monte tempo assim. inacessível. Oi? E é Em um um tempo monte. muito curto, né? É Exato, um em um tempo monte muito. inacessível, inalcançável. Alguns deles vão falar de, por exemplo, deuses que tiveram relações com humanas, mas eles vão falar de uma época muito do passado, séculos, milênios atrás, não de algo que teria acontecido naquela época, que todo mundo viu, que todo mundo teria participado, né? Teria presenciado, testemunhas oculares. Oi? E deixa eu completar, né? Porque esse autor que eu citei, o Henry Wright, ele não é cristão, tá? Eu tô falando, ele não tá fazendo defesa de cristianismo aqui, não. Ele apenas fez o estudo dele e chegou a essa conclusão, né? O comportamento na Terra, uma tendência natural das lendas se desenvolverem, né, em um tempo maior em relação aos fatos, justamente por conta das testemunhas oculares, enfim, de uma série de outras razões que ele expõe na sua obra. Não vou me lembrar aqui agora. E Oi. assim, se eles fossem, vamos imaginar que os romanos quisessem inventar um conto da carochinha lá para, sei lá, qualquer razão, seja para fazer uma sátira, para falar, para apaziguar os judeus, para vangloriar o Roma, não importa, cada um deles tem uma desculpa diferente, mas não importa. Se eles vão inventar uma história da cabeça deles, por que eles inventariam de um personagem que teria existido historicamente há tão pouco tempo? Né? Tipo, questão de 4 décadas atrás, um monte de gente já estaria viva naquela época para desmascarar a fraude. Cara, seria uma burrice incomensurável, né? Óbvio que eles iriam inventar o personagem que teria existido séculos e séculos, talvez milênios antes, aí ficaria muito mais fácil, né? Fala. E outra coisa, o judaísmo era uma religião bastante exclusivista até certo ponto, né? A adoração só a Deus, né? E tudo mais. Aí vai os judeus, os primeiros cristãos ali, judeus, vão criar, né? Jesus, porque o argumento dos céticos é o seguinte, é que o Cristo Deus, né? O divino, o ser divino, ele é uma invenção a partir das figuras mitológicas ali ambientadas no contexto greco-romano, né? Assim, então muitos dizem isso, tá certo? E não faz sentido os judeus, tão exclusivistas, se inspirarem em uma cultura que eles mesmos abominavam para criar um Cristo divino com base nessa literatura, nessas crenças que eles mesmos abominavam. É muito esquisito se a gente parte do pressuposto de que o cristianismo começou entre os judeus, o que é uma tese que tem documento, né? Ou seja, tem consubstanciação histórica isso aí que a gente está falando. O cristianismo em ambiente judaico, né? Sim. E se o cristianismo fosse uma propaganda, né, apenas, por que eles iam colocar, por exemplo, as mulheres como sendo as testemunhas, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, o túmulo Ainda vazio, tem isso. que não era o testemunho de mulher não era nem aceito no tribunal, Sim. né? O Então, James Gunn,
Fala. Vou falar, desculpa, eu tô te Não, interrompendo toda hora. é que assim, é uma extrema burrice, né? Ou seja, eu vou inventar o cristianismo, vou querer convencer as pessoas de que esse Jesus aí ressuscitou mesmo e tudo mais. E aí, qual a grande prova que eu tenho dessa ressurreição? É um testemunho de gente que é tão desprezada que as pessoas da época nem consideram válido Sim. o testemunho delas, né? Cara, é uma burrice tão grande assim, né? Isso aí é a questão que os autores, né? O John P. Mayer, o James Dunn, falam muito. Tem o livro Judeu Marginal, né? Do John P. Mayer, onde ele fala sobre alguns critérios, né? Para a gente chegar à pessoa do Jesus histórico. E ele levanta a questão do critério do constrangimento, né? Porque isso é um constrangimento para a igreja. Você, por exemplo, você vai alicerçar uma doutrina em cima de um testemunho que não tem valia. Você está entendendo? Ou seja, você vai criar uma doutrina que é central para o cristianismo, que é a doutrina da ressurreição, e vai colocar as mulheres como a principal testemunha desse evento magnífico para os cristãos. Percebe? Então, se eles Exato. quisessem ter inventado uma história, eles teriam colocado testemunho dos próprios apóstolos ali. Sim. Primeiro, boa noite para o Reconquista, que chegou aqui. Valeu, Alex, grande amigo. O detetive, se foi invenção, cadê um autor inimigo dos cristãos falando que Jesus não existiu? Exato, você não tem um único autor que fala a conspiração e tal. Embora eles usem errado quem que eles usam? O Miranda adora usar Justino para falar que Jesus é um mito. Você fez um vídeo sobre isso também, né, Álvaro? Sim. Trifão ali, o diálogo de Trifão ali não tem nada a ver com a questão da historicidade de Jesus. O cara distorce o documento do início ao fim. O diálogo ali se passa em termos de messianidade, cara. De um lado tem o judeu Trifão, que vai defender que Jesus não é o Messias. Simples. E do outro lado, né, Justino, ele vai dizer o contrário. Que Jesus é o Messias, já que ele era um cristão. O debate é sobre isso. Aí ele pega uma passagem lá, porque ele disse, né, Trifão, me esqueci agora, depois vou lembrar. Se Jesus nasceu, se o Messias nasceu, não é conhecido. Sim, mas é o Messias. Para o Trifão, Jesus não é o Messias. Para Trifão, o Messias ainda não havia nascido de fato. Você está entendendo? É curioso, Álvaro, que se você for ler as obras dos inimigos dos cristãos, nenhum deles nega a historicidade de Jesus. Por exemplo, na obra de Origens contra Celso desce a lenha dos cristãos para um monte de coisa. Em momento nenhum ele fala que o cristianismo é uma religião, que Jesus nunca existiu, foi fabricado pelos romanos ou por sei lá quem. O Trifão não fala isso. Você tem vários autores pagãos ali dos primeiros séculos que descem a linha do cristianismo e nenhum deles afirma que coloca sequer em xeque a historicidade de Jesus. Até ele sabia que Jesus existiu, mas claro, eles não aceitavam que ele fosse Deus, que ele ressuscitou dos mortos, etc. Celso... Oi? Pode falar. Celso, e você vê que Celso atacou o cristianismo em todas as frentes, né? Eu digo isso sempre no meu canal. Atacou a doutrina do nascimento virginal, né? Dizendo lá que Maria tinha tido relacionamento com um soldado romano chamado Pantera, e de que tinha gerado ali Jesus. Ou seja, o cara seria muito mais fácil para ele. Seria muito mais fácil para ele argumentar falando que os romanos inventaram essa historinha aí do que falar que inventar uma calúnia como essa, né, do relacionamento de Maria. Ele atacou a origem pobre de Jesus. Você está entendendo? Tudo. Sim. Atacou o cristianismo em todas as frentes que você possa imaginar, mas nunca colocou em xeque a historicidade de Jesus. Aliás, Álvaro, por que alguém iria criar um personagem, vamos supor, um personagem que você quer que as pessoas adorem, idolatrem, acreditem nele? Por que você vai criar um personagem que era pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça, que ele falou, que morreu, ele zoou, que o próprio na cruz mesmo falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, alguém que foi desprezado pelas próprias pessoas ali, os próprios discípulos não entendiam direito o que ele falava, demonstravam ceticismo, incredulidade em algumas ocasiões, a multidão virava as costas, abandonava ele. Quer dizer, por que você vai criar um mito desses, né? É uma loucura, né? E a mensagem do evangelho, a mensagem cristã, você vê do início ao fim Jesus lá com aquela preocupação com os pobres, né? Com os desfavorecidos. Não tem nada a ver com socialismo, né? Obviamente. Socialistas distorcem isso aí. Agora, você vê no evangelho essa mensagem voltada para os menos favorecidos, aqueles humildes, os pobres, os quebrantados. Como é que isso faz sentido dentro de uma perspectiva de que o evangelho seria uma propaganda elitista para controlar as massas? Inclusive, a mensagem do cristianismo é uma mensagem de abnegação, né? Jesus falou, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Paulo vai ser extremamente moralista nos seus escritos contra o pecado, ou seja, você quer convencer pessoas
que eram praticantes de moralidade, que nas religiões pagãs elas eram largamente, claro, não todas, né, mas a grande maioria, elas eram condescendentes em relação ao pecado, não eram meio frouxas essas questões morais. Os próprios deuses que eles adoravam, Zeus e tudo mais, extremamente morais, praticavam tudo que é tipo de moralidade sexual. Muitos deles tinham, inclusive, templos com prostituição cultural e tudo mais, a olho nu aí, né? E, enfim, aí você vai criar uma religião que coloca freio nas pessoas, que fala, tudo isso, sabe tudo isso que você gosta de fazer, que você tem prazer nessas coisas, então, isso tudo é errado, você não pode fazer, se você fizer isso, você não vai herdar o reino de Deus, ou seja, fazer que as pessoas abandonem a vida de pecado delas, né? Ou seja, coisa extremamente difícil das pessoas aceitarem, é uma mensagem dura, né? Uma mensagem difícil de aceitar, sendo que se eles estivessem falando apenas para uma máquina de propaganda, o objetivo seu é fazer que o máximo de pessoas aceite essa mensagem. Então você vai inventar um tipo de cristianismo que seria uma mensagem fácil de se aceitar, né? Tipo, viva como você quiser, Deus te aceita como você é, que nem a mensagem que muitos pastores têm hoje em dia, inclusive, né? Então, assim, passa a mão no pecado, né? Não tem problema, viva como você quiser, né? Então, enfim, iria ser esse tipo de mensagem que a gente veria, mas é exatamente o contrário, né? É uma mensagem que você não iria inventar se você estivesse criando um factoide, criando uma fábula, né? Com o objetivo de convencer o maior número de pessoas disso, né? Então, tudo aquilo que está nos evangelhos é o oposto àquilo que a gente deveria imaginar e esperar de uma obra que as pessoas estivessem inventando, né? De uma fantasia. Principalmente, para mim, a questão mais importante é essa questão, né, do porquê que eles iriam inventar um personagem histórico, e não apenas Jesus, mas os discípulos, as igrejas que eles fundaram e tudo mais, que teria acontecido há tão pouco tempo atrás. Sendo que qualquer um poderia desmascarar essa fraude, né? Sendo que eles poderiam muito bem simplesmente falar, existia um Jesus há 3.000 anos atrás. E aí, sei lá, as pessoas, né? Ele foi esquecido naquela época e tal, mas nós estamos restaurando a mensagem desse Jesus. Não seria falseável, as pessoas não poderiam desmascarar a mensagem de um cristianismo desses. Né? Então, poderia passar, uma mentira como essa poderia se passar como verdade. Agora, como é que a mentira vai se passar como verdade, sendo que teria acontecido tão pouco tempo depois do acontecimento histórico, né? Cara, é uma loucura. Aí vai ter outros. Pode falar. Não, vá, conclua seu raciocínio, desculpa. Que assim, vai ter outros que vão falar que, beleza, eu não acredito na teoria flaviana, mas eu acredito em outros que falam assim, eu acredito que Paulo escreveu realmente na década de 40, na década de 50 e tudo mais, mas eu não acredito no Jesus histórico, porque não tem evidências e tudo mais, né? Só que assim, cara, bom, primeiro, existem várias evidências históricas, eu tenho um artigo só sobre isso, mas para além disso, como é que Paulo teria escrito ali 10 anos depois apenas da morte e ressurreição de Jesus, se Jesus não fosse o personagem histórico? Você imagina a imensa dificuldade que Paulo teria para converter as comunidades cristãs ali, né, a levar o evangelho nas regiões ali, principalmente na Judéia, regiões circunvizinhas, se nunca tivesse existido um Jesus histórico, se isso fosse um mito, um boato. Cara, é tão absurdo de você imaginar, né, os caras conseguirem inventar uma falsa religião num espaço de tempo tão curto assim. Seria um suicídio intelectual, inclusive, né? Então, cara, não faz o menor sentido. Pode comentar, Álvaro. Mas eu queria deixar a Aleph falar que ela tá aí há 300 anos levantando a mão. Desculpa, Aleph, foi mal. Aí depois eu completo. Beleza. Tá, então, aqui eu queria completar que a história lá que eu estava tentando responder da lenda, era isso mesmo que você falou, e que eu não conheço esse autor que você disse, mas eu vi isso lá no Em Defesa de Cristo. Você conhece esse livro? Não li, mas é do Louis Strong, né? Isso. Então, é muito bom que trata desses argumentos também. E outro também que eu estou lembrando, além de todos que a gente já falou, é que quando é uma história inventada, né, uma história desse gênero, né, de épico, de heróis, fantástico, essas coisas, esse tipo de história geralmente costuma fazer, né, os seus heróis, os seus protagonistas, pessoas assim, praticamente perfeitas, sem defeitos, sem problema nenhum, coisa que a Bíblia não faz. Porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia fala dos erros que os apóstolos, que os discípulos cometeram, não pinta ninguém como exemplo, só Jesus que é o próprio Deus, né? Mas assim, tirando isso, a Bíblia fala assim das escorregadas de todo mundo. Inclusive o próprio Paulo, ele fala assim dos erros dele mesmo. Então, assim, se fosse uma história inventada, quem é que ia fazer uma coisa dessa? Também é outro argumento que a gente pode usar. E outra coisa que eu queria falar... O comentário do Leone, se o zumbi comedor de cérebro for pegar o Antônio Miranda, ele morre de fome. Fala...
Aí, assim, eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que eu vi algum comentário aqui sobre a questão dos evangelhos, a autoria dos evangelhos. Há um tempinho já, mas eu não sei. Talvez seja coisa só da minha cabeça, tenha confundido aqui. Porque tem uma coisa que eu esqueci de falar também, que a gente poderia complementar, é sobre essa questão da autoria dos evangelhos, né? Porque muita gente critica isso, né? Diz, porque essas atribuições a Mateus, Lucas, isso é apenas da tradição, isso é tudo conversa, invenção, não sei o quê. Uma coisa que a gente poderia questionar em relação a isso é porque ninguém questionou isso, né? A autoria nos primeiros séculos. O primeiro questionamento às autorias dos evangelhos, aos autores dos evangelhos, propriamente dito, né, de que Lucas não escreveu Lucas, de Mateus não escreveu Mateus, esses primeiros questionamentos à autoria dos evangelhos, eles só começam a surgir ali por volta do século V, com um cara chamado Fausto. O sobrenome dele agora eu não me recordo, tá? Mas eu acho que ele está em uma disputa ali com Agostinho, no final do século IV, início do século V, eu acho. É o primeiro cara que vai questionar, é Fausto, né? A autoria dos evangelhos. Mas veja que é muito tardio, né? Ou seja, antes, no primeiro século, segundo, terceiro, era unânime entre os autores que as autorias eram essas atribuídas pela própria tradição mesmo, né? Inclusive, não haveria razão nenhuma da igreja esconder isso. Porque alguém pode dizer, não, mas é porque a igreja escondeu isso. Havia questionamentos, mas a igreja escondeu. Mas se a igreja não escondeu ataques mais pesados a doutrinas fundamentais da fé cristã, como fez Celso, e a igreja trouxe isso para a gente, por que ele iria esconder isso? Não faz o menor sentido isso aí. Então, são argumentos que não se sustentam. A mesma coisa com Jesus histórico, o mesmo raciocínio. Porque a igreja, né, cristã iria, de algum modo, esconder ataques direcionados à historicidade de Jesus? Se não escondeu ataques a doutrinas mais centrais para a fé cristã, né? Dogmas centrais para a fé cristã, e a igreja simplesmente não escondeu, colocou tudo às claras, né? Trouxe os ataques de Celso, as blasfêmias lá de Celso, deixou tudo às claras para todo mundo ler depois. Então não haveria razão da igreja esconder que algum indivíduo chegou lá duvidando da existência de Jesus. Pelo contrário, a igreja iria colocar, e obviamente iria colocar um pai lá refutando, né, a tal argumentação. Então não haveria razão da igreja esconder nada em relação a isso. Exato. O dono da razão, ele comentou, e o Tonho Miranda diz isso só porque Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só para dizer isso, Roma criaria todo o personagem, né? Ou seja, por causa de uma frase, Roma teve que criar, como se Roma tivesse muito desesperado, né, para conseguir o imposto. Eu preciso inventar uma historinha aqui, vamos criar toda uma teoria da conspiração aqui para inventar um falso personagem aqui, um tal de Jesus aí, só para o povo pagar imposto, tipo, né? Coisa que eles poderiam exigir, né, goela abaixo, simplesmente pela imposição da força, ainda mais quando se considera que, de acordo com a teoria deles mesmos, Jesus foi criado ali depois de 70. Né? Então, ou seja, por que eles iam precisar fazer isso depois de 70, sendo que depois de 70 os judeus já tinham sido dominados completamente, já tinham, né, sido largamente dizimados, tinham força política nenhuma. Então, por que eles iam precisar e criar uma historinha para forçar o pagamento do imposto? Né? Tipo, não existe nada, cara. Não existe nada para consubstanciar essa teoria, bicho. Sério mesmo. Com todo respeito ao pessoal que defende essa bobagem aí. Com todo respeito. Isso sem falar que a teoria parte da pressuposição, isso é a base deles, de que todo o evangelho, todo o Novo Testamento, ele é pró-Roma. Só que não é bem assim, né? Se você está escrevendo um evangelho que, vamos exaltar os romanos e aí desprezar os judeus, tudo mais. Se o seu propósito é isso, então por que você vai criar o seu personagem onde ele é crucificado, ele é condenado por uma autoridade romana, no caso Pilatos, açoitado por soldados romanos e colocado à cruz também por Roma? Né? Não seria muito mais fácil se eles fizessem, por exemplo, o mesmo que fizeram com Estevão, que os próprios judeus foram lá e tacaram pedra nele e mataram ele? E por que eles iriam fazer questão de colocar ali que foram os próprios romanos que mataram Jesus? Se a intenção deles é supervalorizar, exaltar os romanos, né? É um contrassenso gigantesco isso aqui, né? É realmente um tiro no pé. Eles podem dizer, usar aquela passagem lá, não, porque Pilatos ele é visto ali como uma figura que não queria condenar Jesus e não sei o quê, ele ficou naquele joguinho. Essa é a maior evidência de que os evangelhos estavam pegando leve com os romanos e tudo mais. O James Dunn ele traz uma resposta muito interessante sobre isso. A gente tem que entender os evangelhos na perspectiva que a gente já falou no início. Ou seja, os autores dos evangelhos queriam levar esse evangelho para além das fronteiras judaicas. Só que quem é que estava para além das fronteiras judaicas? Os romanos, dominando praticamente aquele mundo ali, né?
e não faria sentido eles criarem problema com os romanos. Então, na visão do James Dunn, até certo ponto, os evangelhos, eles vão, não é que vão deixar de criticar Roma, porque tem passagens onde há críticas a Roma, sim, há, né? Aquela passagem lá onde Jesus lança os demônios nos porcos, né? Legião, alguns interpretam aquilo como uma referência à legião romana, então há uma crítica ali às legiões romanas, na visão de alguns. Enfim, na visão do James Dunn, há uma certa, não vou dizer leniência, né? Não é a palavra correta, obviamente, mas os evangelhos não queriam problema com Roma, porque eles iriam sofrer dificuldades de levar o evangelho para além das fronteiras dominadas pelos romanos. Desculpa te interromper, depois você retoma o pensamento, mas inclusive quando o João ele vai fazer uma crítica a Roma, lá no Apocalipse, ele tem que fazer isso através de um codinome. Né? Ele fala a cidade que está sobre 7 colinas, a cidade que reina sobre a terra, para falar que é justamente a Babilônia, a grande meretriz, tudo mais, mãe das abominações até. Ele não fala diretamente é Roma. Né? Por quê? Porque ele não podia pegar pesado dessa forma por causa justamente das perseguições. Sim, porque então, ele disse... É uma estratégia evangelística isso aí. Eles não iriam, tá entendendo, conseguir conquistar um maior número de adeptos se eles fossem para o confronto direto com Roma. Eu vou criar um problema com o império que controla o mundo onde eu estou. Não. É óbvio que eu vou, obviamente, fazer as minhas críticas, e há, sim, passagens críticas ao império, porém, não na quantidade de fato que a gente... que os críticos esperam, né? Por que não tem? Muito simples, porque o contexto era desfavorável a isso. E eles queriam que o evangelho fosse para além da Judeia. Então, em termos de estratégia evangelística, não faria sentido eles criarem um problema enorme com Roma. Então, eles vão ali, de maneira subliminar, fazer algumas críticas, como o Banzoli mostrou algumas passagens aí e tudo mais, para não atacar diretamente, porque seria um problema. Né? Roma iria dizer, olha, essa religião aqui não dá. Então... e eles poderiam falar, mas os evangelhos pegaram leve com Pilatos. Tá, mas se é tudo inventado, eles poderiam exaltar Pilatos, mas eles poderiam fazer, por exemplo, que os romanos nem mataram o Jesus, né, nem mataram o personagem Jesus, e pelo contrário, tentaram impedir isso, né? E aí os judeus que fizeram a matança, eles poderiam, estava na caneta deles, exato. Vocês estão inventando uma história do nada e não tem nenhum fundo histórico com base no que teria acontecido para eles mudarem alguma coisa, então eles poderiam fazer o que eles quisessem, né? Então, cara, isso daí é uma teoria completamente estapafúrdia. O José Carlos aí mandou um superchat, valeu, José, perguntou, até o Bart Ehrman não nega a existência de Jesus, e em suas obras também refuta a questão de sua história ter sido baseada em mitos antigos, mas quem está certo é exatamente o Bart Ehrman, para quem não sabe, ele é um apologista agnóstico, ele tem vários debates contra o Daniel Wallace, contra o Ian Craig, porque sobre a ressurreição de Jesus, que não acredita, sobre que mais? Sobre a questão lá dos evangelhos serem verdadeiros, ele não acredita nisso. Mas mesmo ele tem o bom senso de saber que Jesus realmente existiu como personagem histórico. Então, por exemplo, ele tem inclusive um debate com o miticista, eu não lembro quem que era, você lembra quem que era, Álvaro? O que debateu com o Bart Ehrman, mas ele tem um debate com esse cara aí. Eu acho que é Robert Price. E ele debate com esse tema, e ele prova lá nesse debate que Jesus realmente existiu. Mas é aquilo que a gente já comentou aqui, eles próprios reconhecem isso, a teoria deles não tem nenhum amparo acadêmico. A academia inteira, mesmo os ateus, mesmo os críticos mais ferozes da Bíblia, mesmo os liberais, mesmo aquela gente lá que adora criticar tudo da Bíblia, tudo, até eles reconhecem que existiu um Jesus histórico realmente. É claro que eles não vão acreditar no Jesus da Bíblia, especificamente, que fazia milagres, que ressuscitou dos mortos, porque eles não acreditam em Deus. Então, eles não vão acreditar em intervenções miraculosas, no elemento sobrenatural. Então, eles vão acreditar em Jesus, mas tirando o elemento sobrenatural. Aí fica um Jesus que era apenas alguém que pregava, tipo um revolucionário, alguém que levava uma mensagem, um professor de fé e moral, essas coisas, né? Mas mesmo eles não negam que existiu Jesus, porque, repito, a dificuldade que você teria para falar que eles inventaram o Jesus, inventaram o cristianismo, inventaram os apóstolos, igrejas cristãs, os próprios cristãos ali, durante décadas que já existiam antes de 70, e vai falar que eles inventaram tudo isso. Falsificaram tudo que é tipo de documento aí, que nem o de Tácito, né, que fala de Nero perseguir os cristãos antes de 70, tudo falsificação, né, falsificaram José também, inclusive José tem uma outra citação que fala de Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Quero ver contar um outro personagem histórico que também fosse chamado Tiago, que também fosse irmão de Jesus, que também era chamado Cristo, né? Nessa mesma época especificamente, né? E que morreu na mesma época, inclusive, que a tradição cristã atribui a morte de Tiago. Então, cara, são tantas evidências. Você tem Luciano Samosata, você tem
O Plínio Jovem também vai falar disso na correspondência dele com o imperador Trajano. Você tem inúmeras testemunhas oculares ou pessoas que escreveram ali algumas décadas depois da época de Jesus e que vão falar de Barabás Serapião também, ele vai mencionar Jesus. O próprio Talmud, ele vai falar ele vai endossar aquela teoria lá do Celso, né? Que fala que Jesus teve relação, que Maria teve relação com a prostituta e que teria gerado Jesus, né? Enfim, você tem várias fontes que vão afirmar expressamente isso. Deixa eu ver aqui mais um comentário. E citação de academia, né? Ele tá tentando, oh, meu Deus, eu tive pena. Ele ficou se oferecendo e tá chorando em toda a live para ver se o professor Chevitarese o chama para um contexto acadêmico, né? Acho que ele está querendo fazer uma cartolina, aquele trabalhozinho lá de apresentação de escola de 8ª série, deve ser esse tipo de coisa que ele acha que é a academia, né? Para essas propostas que ele quer trazer. Ele tem que se matricular num curso, fazer aí história, fazer aí um mestrado, né? Depois e defender a tese com os pares, mas ele pensa que é uma feira de ciência, onde você pega ali um limão, né? Coloca ali uma agulha com aqueles fios de cobre e vai acender uma lâmpada. Não é assim, ô Miranda. Não vai ser assim, cara. Não é no cartaz, na cartolina que tu vai convencer os acadêmicos, tá? Você tem que desenvolver trabalho. Pelo que eu vi, o Chevitarese deu uma indireta dele, uma cutucada, e a carapuça serviu. Serviu bem, porque ele é o cara da internet. Ele é um youtuber profissional. Aí isso aí a gente tira o chapéu. Eu achava que ele era inteligente, cara, mas não, ele não é inteligente. Ele não é inteligente, ele é manipulador. Essa que é a verdade, porque, meu amigo, o cara fala cada asneira, infelizmente eu tenho que dizer isso aqui. Eu não vou entrar agora, porque ele vai, peia para 10 no contexto histórico, ele vai comer sozinho hoje nessa live. O negócio vai pegar fogo. Eu queria que ele entrasse, era na live, aí, igual o professor Sabino fez outra vez. Eu queria que ele entrasse aqui, para a gente fazer os questionamentos dele, e ele teria as respostas aqui. É isso.